Isaías 43, dos versículos 1 a 5, diz-nos assim a palavra de Deus. Mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não temas, pois eu o resgatei. Eu chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Sebá em troca de você. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu amo, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Só a primeira parte do versículo 5 é suficiente para a nossa reflexão aqui nessa noite, ok? Algumas coisas que eu quero compartilhar com os irmãos baseado nesse texto. Em primeiro lugar, é um texto do profeta Isaías, palavras de Deus para o povo de Israel, para a nação de Israel que naquele momento se encontrava, aliás, tinha sido anunciado que estaria em exílio, seria levado para o exílio por causa da sua rebeldia e do seu pecado. E agora Deus faz promessas para aquela nação, para aquele povo que iria ser levado. Deus já faz promessa de restauração antecipada para o seu povo. E vários desses princípios podem ser contextualizados para aplicar à igreja, a nós, né? A vida da igreja, nós, igreja atual, povo de Deus na atualidade, certo? É uma peculiaridade desse texto, aliás, de todos os textos do Velho Testamento. Então ele diz, mas agora assim diz o Senhor. Se você observar na sua Bíblia, provavelmente Senhor está com letras de forma, chamada letra bastão, porque aí é o nome sagrado do Deus de Israel, Javé, o todo-poderoso Deus de Israel. É Ele que está falando conosco através da sua palavra. Deus fala conosco através das Escrituras, através da sua palavra. O Espírito Santo fala conosco. E ele diz, agora assim diz o Senhor, aquele que o criou. Somos criaturas de Deus, Ele nos criou. Além de ser filhos espirituais pela fé, somos criaturas como todos os seres humanos que Deus criou. Aquele que o formou, ó Israel, ele se refere a Jacó e Israel porque é Velho Testamento e ele está falando com o povo de Israel. Nós poderíamos traduzir ou aplicar, fazer uma paráfrase aqui dizendo, aquele que o criou, ó igreja, aquele que o formou, ó cristãos. Essa palavra se aplicaria a nós nesse sentido. E ele diz, não tema. Ele começa com um apelo, não tema. Naquele momento, aquele povo não deveria temer o exílio ou o futuro deles no exílio, né? Como agora nós não devemos temer as circunstâncias, nós não devemos temer a epidemia, nós não devemos temer as notícias dos jornais. A Bíblia diz, Jesus disse que nós não devemos temer aqueles que podem matar o corpo e mais nada podem fazer. Nós devemos temer aquele que tem poder para lançar corpo e alma no inferno, ou seja, nós devemos temer ao nosso Deus somente. E aqui o apelo é esse, não tema. E ele diz, pois eu o resgatei. A palavra resgatar, no Velho Testamento, tem um significado muito especial. É usado para a pessoa que foi vendida como escravo, em geral, por causa das suas dívidas, a pessoa poderia ser vendida como escravo. E a esperança de uma pessoa que foi vendida como escravo era que
um parente ou amigo que tivesse condições, se condoesse da situação daquela pessoa e o comprasse de volta, seja para ser escravo do parente ou amigo, seja para ser liberto. Olha que palavra abençoada. E Deus se refere ao seu povo dizendo que o seu povo não devia temer, porque Deus o resgatou. Nós somos o povo resgatados por Deus. Nós éramos escravos do pecado, mas a preço do sacrifício de Cristo nós somos resgatados. Aos olhos de Deus nós temos valor, meus amados irmãos. Lembre-se disso. Aos olhos de Deus nós somos escravos resgatados. Eu até sugiro uma leitura para você depois. Romanos capítulo 6, a partir do versículo 16. Romanos 6,16. Leia em casa até o final do capítulo. Neste texto você vai perceber que o ser humano só tem duas opções. Ou ele é escravo do pecado, ou ele é escravo de Cristo. Ele é escravo de Deus. Uma vez que nós somos resgatados, comprados da escravidão do pecado pelo sangue de Jesus, então nós somos agora escravos de Cristo. E como escravos de Cristo, na verdade, nós somos livres, porque o nosso Senhor nos liberta. Então a palavra é: não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome. Olha que detalhe maravilhoso. Chamar pelo nome indica intimidade. Na cultura brasileira isso não fica muito claro, mas, por exemplo, quem conhece um pouquinho da cultura norte-americana, nos Estados Unidos, quando uma pessoa não tem muita intimidade com outra, ela se refere a outra pelo sobrenome da família. Só chama pelo primeiro nome a pessoa que tem intimidade para isso. É nesse sentido que Deus fala conosco. Eu o chamei pelo nome. Ele está dizendo: eu tenho intimidade com você. Isso também aparece para a igreja no Novo Testamento, em João capítulo 10, onde Jesus diz que chama as suas ovelhas pelo nome e elas reconhecem a sua voz e o seguem. Isso retrata a nossa intimidade com o nosso Deus. Eu até aproveito este momento de reflexão aqui para lhe dizer: aproveite esse tempo que você está aí mais restrito em casa para aumentar essa intimidade com Deus, essa aproximação do nosso Deus. Então Deus está dizendo: eu te chamei pelo nome. Esse texto todo é como se Deus estivesse dizendo: você é muito especial para mim, você tem valor para mim, eu cuido de você, eu te quero bem. Então ele diz: eu o chamei pelo nome, você é meu. Olha a declaração: nós somos do nosso Deus. Nós pertencemos ao nosso Deus. Nossa vida está nas mãos do nosso Deus. Olha que palavra maravilhosa. E ele continua dizendo, versículo 2: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasa. O que as águas que nós atravessamos aqui representam? O que os rios que nós atravessamos aqui representam? O que o fogo pelo qual nós passamos, andamos, representa? As tribulações da vida, as lutas, os desafios, as ameaças de morte, as epidemias como as que estamos vivendo agora no mundo, são representadas pelas águas, pelos rios, pelo fogo aqui que nós atravessamos. São as lutas da vida, as ameaças, as crises, a possibilidade, por exemplo, de mais crise, de desemprego, são tribulações e lutas e águas e fogo pelo qual nós passamos. Deus não está dizendo que nós não vamos passar por isso. Neste mundo nós passamos por isso. Jesus disse: no mundo tereis tribulação, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aqui Deus está dizendo: quando você atravessar estas situações,
ele diz no verso 2, no início, eu estarei com você. Meu irmão, você crê em Cristo? Sua vida está consagrada ao Senhor? Pois a promessa de Deus para você nessa noite, eu estou com você. Deus está conosco, Deus está com você aí na sua casa. Deus está com você por onde você passar. Deus está com você, como diz em volta de casamento, na saúde e na doença, na riqueza ou na pobreza, na alegria ou na tristeza. Quando nós falamos essa palavra, nós não estamos dizendo que um de nós não estejamos sujeitos, ou qualquer de nós não estejamos sujeitos a contrair, por exemplo, esta doença que está atingindo milhares de pessoas em toda parte do mundo. Nós estamos sujeitos a isso. O que é que nosso Deus está dizendo? Se você passar por isso, eu estarei com você. Se você foi internado no hospital, eu estarei com você. Se você foi internado numa UTI, eu estarei com você. Se você partir dessa vida para a eternidade, nessas circunstâncias, porque a nossa vida está nas mãos de Deus, e se Ele quiser, isso pode acontecer, a promessa de Deus é, eu estarei com você. Se você, porventura, passar dificuldades, vier uma crise econômica, e quem sabe até desemprego, e não haja recursos financeiros, tenha alguma necessidade, alguma restrição, a promessa de Deus é, eu estarei com você. Nessa noite, meus amados irmãos, creiam nisso. Deus está dizendo para nós, eu estarei com você, eu tenho intimidade com você, eu te conheço pelo nome, eu te resgatei, eu te comprei da escravidão do pecado. Olha que promessas maravilhosas esse texto traz para nós. E ele continua dizendo, versículo 3, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. De novo ele usa a palavra Senhor em letras de forma que indicam Javé, o Eterno, o Criador do céu e da terra, o Todo-Poderoso, onipresente e onisciente. Ele está dizendo, eu sou o Senhor, o seu Deus, o nosso Deus é Javé, o Todo-Poderoso, o Santo de Israel, o seu Salvador. Ele é o nosso Salvador. E para nós que isso aqui foi escrito no Velho Testamento, há 700 anos antes do nascimento de Cristo, para nós que vivemos após o nascimento de Cristo e que conhecemos as Escrituras, isso aqui tem um significado muito maior. Porque o nosso Salvador é Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. Nós sabemos a obra que Ele fez na cruz em nosso lugar. E se nós compreendemos isso e cremos nisso, isso reforça a nossa fé. Como aquele texto que nós lemos numa live anterior, lá em Romanos capítulo 8, onde Paulo pergunta assim, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele e de graça todas as coisas? Pense nisso. O nosso Deus que deu o seu Filho por nós, que nos resgatou, a quem nós somos preciosos, a quem Ele chama pelo nome, com quem Ele tem intimidade. Ele está dizendo, eu sou o Salvador de vocês. E na segunda parte do versículo 3 ele diz assim, dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Sebá em troca de você. Isso aqui lá no Velho Testamento. Deus está dizendo, eu dou povos por vocês. Ele está dizendo, eu sou capaz de sacrificar outros povos para salvar vocês. Como ele fez com o Egito, onde morreram os primogênitos das famílias egípcias, onde morreram, milhares de pessoas pelas pragas que vieram sobre o Egito. Deus estava sacrificando povos por amor ao seu povo. Se for preciso, Deus vai sacrificar povos por amor a você que é povo de Deus agora. E isso agora não é mais nacionalidade, não é brasileiro, não é norte-americano, não é povo de Israel, judeu, não. Agora é a nação santa, o povo escolhido, o sacerdócio real, é a igreja, é a noiva de Cristo. E o que ele deu por nós não foi Etiópia e Sebá, não foi o Egito. O que ele deu por nós foi o seu Filho, Jesus,
que deu a sua vida naquela cruz em nosso lugar. Então, para nós, o significado disso é muito maior do que foi para os judeus 7 séculos antes de Cristo, quando isso aqui foi escrito. Porque nós conhecemos a Cristo e o seu sacrifício feito por nós na cruz. E eu estou dizendo isso, meus amados irmãos, e o Espírito Santo deixou isso para nós, para dizer assim: não tenha medo, não se apavore. O nosso Deus poderoso, todo-poderoso, cuida de você, está cuidando de você, Ele te ama. Ele deu o seu filho para morrer em seu lugar, Ele tem intimidade com você, Ele te resgatou, Ele te chama pelo nome, Ele está prometendo estar com você por onde você passar. E no versículo 4 ele diz: visto que você é precioso e honrado à minha vista. Que declarações maravilhosas! Nós que cremos em Cristo, que somos igreja de Jesus, que somos noiva de Cristo, ele está dizendo: você é precioso e honrado à minha vista. Olha que declaração maravilhosa! Quando nós sabemos como um noivo, apaixonado pela sua noiva, como ela é preciosa para ele, como ele a vê como algo preciosíssimo, como ele faz de tudo pela honra da sua noiva. É assim que o Senhor Jesus Cristo olha para nós. É assim que Deus olha para o seu povo. Eu estou lendo Isaías 43, 4. Se você quiser conferir na sua Bíblia, ele diz: visto que você é precioso e honrado à minha vista. E é interessante, não é porque nós fizemos por merecer, longe disso. É porque o nosso Deus é o nosso Deus de amor. Ele nos criou com esse propósito. Ele enviou o seu Filho com esse propósito. Ele nos salvou para si com esse propósito. Ele nos perdoou os pecados e nos transformou em seu povo com esse propósito de manifestar a sua glória, a sua graça e o seu amor em nossas vidas. Que promessa preciosa! Lembre-se, meu irmão, quando você tiver em algum momento passar por medo, estiver em dúvida, estiver preocupado com essas notícias que saem nos jornais, que circulam na internet, releia este texto, meu irmão. Releia esse texto, minha irmã. Fortaleça a sua fé com a palavra de Deus. Ouça Deus falando com você através dessa palavra. Ouça Deus falando com você através desta palavra. Ele diz: visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu te amo. Deus te ama. Deus me ama. Às vezes, quando nós estamos passando por lutas, provações, adversidades, na nossa fraqueza e na nossa limitação humana, nós somos tentados a perguntar: cadê Deus e o seu amor? Isso é normal. Fraqueza nossa, humanidade nossa. Mas nós temos esse recurso que é a palavra de Deus, e todos que creem que as Escrituras são a preciosa palavra de Deus, é Deus falando conosco através do seu Filho e do Espírito Santo. Ele está dizendo: eu te amo. Não duvide do amor do seu Deus. Sejam quais forem as provações que você passar, não duvide do amor de seu Deus. Eu gosto muito de uma declaração, está lá em João capítulo 13, logo no início, eu não lembro se o versículo 1, 2, por ali assim, em que João diz assim, quando Jesus se reúne com os discípulos para a ceia do Senhor, antes daquele momento em que Jesus lavou os pés dos discípulos, João diz assim: então Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Eu não sei se você conhece esse texto. Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Jesus amou os seus discípulos até o fim. Enquanto esteve aqui na terra, entre eles os amou. E muito mais os ama agora. Continua nos amando, e aqui Deus está declarando isso, porque eu te amo. Aí ele faz outra declaração na segunda metade do verso 4.
darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Isso lá no Velho Testamento para o povo de Israel, porque para nós cristãos da era pós-Cristo, ele está dizendo: darei o meu filho em seu lugar, sacrificarei meu filho naquela cruz em troca da sua vida. Pense nisso, meu irmão. Lembre do que eu li lá naquela outra mensagem, em Romanos capítulo 8, onde ele diz, o versículo 32, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele de graça todas as coisas? Creia no amor de Deus, que sua vida pertence a Deus, que aos olhos de Deus você é precioso e honrado à sua vista. E ele conclui no final, agora quero concluir com o versículo 5, não tenha medo, pois eu estou com você. Uma das promessas, eu nunca fiz essa pesquisa, nunca conferi essa pesquisa, mas eu já li alguém que fez essa pesquisa e disse que Deus promete 365 vezes na Bíblia: eu estou com você. E aí o autor daquela pesquisa diz assim: Deus está dizendo que eu estou com você todos os dias do ano. E independente da exatidão dessa pesquisa, dessa informação, o fato é, Deus está conosco, o nosso Senhor Jesus Cristo está conosco. Em Mateus 28, 20, ele diz: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O nosso Senhor está conosco, não duvide disso, meu irmão. Se você passar por alguma crise, seja ela qual for, e neste momento em que o mundo está aí enfrentando essa pandemia, em que as pessoas estão angustiadas. Ontem à noite uma senhora falava comigo: eu estou angustiada com as notícias, eu estou com medo. A palavra é: não fique com medo. Deus está dizendo isso para nós aqui no versículo 5. Não tenha medo, pois eu estou com você. Depois de tudo que ele disse para trás, ele disse: eu te conheço pelo nome, eu te resgatei. Quando você atravessar as águas, os rios, o fogo, você não vai ser consumido por isso, porque eu estou contigo. Ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o teu Salvador. Eu dou povos por ti. Para nós, no Novo Testamento, eu dei o meu filho por ti. Ele diz: você é honrado e precioso aos meus olhos. Ele diz: eu te amo. E no final, no versículo 5, ele diz: não tenha medo, pois eu estou com você. Pode faltar dinheiro, pode faltar saúde, pode faltar trabalho, pode faltar a reunião da igreja, pode faltar muita coisa, mas a promessa de Deus, e essa nunca vai faltar: eu estou com você. Até quando nós não estamos com Ele, Ele está conosco. Uma das coisas que eu gosto de me lembrar é agora, aos 52 anos de idade, eu olho para trás e enche o meu coração de alegria ver que até quando eu não estava andando em harmonia com meu Deus, Ele nunca me abandonou, Ele sempre esteve conosco. Me parece que é o apóstolo Paulo que diz que quando nós somos infiéis, Deus continua fiel. Deus continua fiel. Então, meus amados irmãos, a nossa reflexão nesta noite é essa. Confie neste Deus. Se você em algum momento ficar perturbado, perder o sono, preocupado, estou dizendo, isso é normal. Mas você não precisa ficar assim. Você não precisa sucumbir a esta situação. Alimente a sua fé com a palavra de Deus. Releia esse texto, Isaías 43, de 1 a 5, que é um texto precioso para mim na minha Bíblia. Eu não sei se você vai conseguir perceber, eu vou colocar aqui, ó. Ele está em cada Bíblia que eu adquiro, ele fica aí sublinhado. Deixa eu ver aqui se aparece, ó. O texto fica sublinhado, eu marco aí com uma caneta, tá lá, ó, esse texto, porque ele é precioso para mim.
Quando eu passo por adversidade, quando eu me sinto ameaçado, eu me recordo dessas palavras e elas fortalecem a minha fé, renovam a minha esperança, enchem o meu coração de alegria, e é por isso que eu compartilho esta palavra com você nesta noite. O meu desejo é que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, a sua saúde, toda a sua vida.